Beleza? Bem-vindo ao canal. Hoje nós temos o Solomon Kane e precisamos admitir que o período medieval foi uma época muito interessante para se ambientar histórias. Foi uma era em que a religião tinha tanto poder que superava o conhecimento científico, e isso resultou em práticas inesperadas e eventos pitorescos. E isso foi o combustível para as histórias de fantasia e de espada e feitiçaria, como nós as conhecemos hoje. Robert E. Howard, criador do Conan e do Solomon Kane, se tornou uma lenda nesses gêneros. Ele determinou o que conhecemos hoje como as histórias de espada e feitiçaria e muitas vezes é considerado o criador desse gênero. Welcome home, Solomon Kane. Solomon era um puritano que vagava pelo mundo apenas para combater o mal e suas histórias estavam cheias das forças do mal. A maioria de suas histórias foram publicadas na revista pulp Weird Tales e que publicava histórias de autores promissores como H.P. Lovecraft. Entre essas histórias, as de Solomon Kane se tornaram populares. Nesse vídeo, vamos explorar a origem desse personagem, suas aventuras e seu filme. Mas quem é Solomon Kane e quais são as suas motivações? Ele é bem diferente do Conan em muitas maneiras, mas também apresenta algumas similaridades. Muitos podem dizer que Solomon é uma versão puritana de Conan. Solomon tem um forte senso de moralidade que guia suas ações. Ele nasceu em Devonshire, no sudoeste da Inglaterra, em algum momento ao redor de 1530. Ele foi criado de maneira ortodoxa e com um forte senso de valores. Ele se tornou mortal graças ao seu treinamento com espadas. Ele não era tão alto como Conan. Seu físico era moderado, mas ele tinha uma incrível força. Isso acontecia devido à sua determinação e sua crença em sua causa. Ele se vestia em preto e sua marca registrada era seu chapéu desleixado. Ele carregava um arsenal completo, com espadas, armas de fogo, adagas e um cajado mágico. Em certo momento, ele foi considerado hostil pelos regentes da Inglaterra e foi perseguido devido às suas crenças e às suas atitudes. Além disso, sua terra natal também não era hospitaleira para ele, e isso fez com que ele desenvolvesse uma natureza impaciente, e nenhum lugar era bom o suficiente para ele. Ele, então, se engajou nessa cruzada contra todas as forças do mal, e em nome de Deus, ele lutava contra tudo, desde homens terríveis até monstros. Suas histórias eram inovadoras e carregadas de um realismo. Parecia que o autor tinha testemunhado todos os acontecimentos que ele narrava, e isso faz com que as histórias pareçam tão reais. É um personagem que apresenta mais profundidade do que se pode esperar das histórias criadas para uma revista pulp. A revista Weird Tales, onde suas histórias originalmente foram publicadas, apresenta algumas histórias brilhantes desse icônico personagem. Vamos dar uma relembrada em algumas dessas histórias. Uma delas se chama Red Shadows. Em uma de suas viagens pela França, Solomon para devido a repentinos movimentos nas árvores. Quando ele vai verificar, encontra uma garota mortalmente ferida e ele quer saber quem ou o que a feriu. E ela conta os horrores que ela passou e que esses homens que a tinham ferido haviam roubado e matado todos em sua vila. Ela morre nos braços de Solomon Kane e ele jura vingar a sua inocente alma. Ele consegue alcançar esse bando de criminosos e derrota um por um. Os eventos na história chamada Skulls and the Stars, Caveiras e as Estrelas, ocorrem na Inglaterra. Solomon é guiado até uma árvore forquilha e há dois caminhos a escolher. Um dos caminhos se supõe que seja assombrado, já que os viajantes há anos escolhem aquele caminho, mas não voltam vivos. Mas Solomon decide investigar de qualquer jeito aquele caminho, e isso o leva a uma de suas piores batalhas. No conto Rattle of Bones, Solomon está na Alemanha e ele encontra um viajante que lhe parece bem familiar. Os dois decidem ficar juntos na taverna e é de se esperar que as coisas não continuem em paz por muito tempo. E logo Solomon precisa lidar com as forças sombrias de novo. Em The Moon of Skulls, Solomon encontra vampiros. Ele está investigando o misterioso sequestro de uma garota inglesa chamada Marilyn. Ela foi sequestrada de sua casa e Solomon busca pistas e acaba parando na África. Parece que ela foi vendida para piratas
por um de seus primos e ela se encontra em grande perigo. Os eventos levam Kane a enfrentar a rainha vampiro da cidade oculta de Nagari, combatendo as forças do mal. Já em Heroes of the Death, uma outra história que se passa na África, Nolunga, o amigo do Solomon, é apresentado aqui novamente. Ele fornece valiosa ajuda ao seu amigo. Ele empunha um cajado mágico que o protege contra o mal e está em suas mãos quando ele entra em uma cidade de vampiros em uma floresta. Há muitas outras histórias memoráveis do Solomon e mesmo fragmentos inacabados de histórias que também se tornaram populares. Até aqui, vimos o Solomon Kane como um herói virtuoso e justo, mas a sua origem acrescenta mais camadas e profundidade ao personagem. Sua vontade de limpar e proteger o mundo de todo o mal também indica que ele é atormentado pelos pecados do passado, e as lutas contra o mal lhe dão a chance de libertar a sua fúria dos malvados infelizes que cruzarem seu caminho. Seu nome também indica a sua personalidade. Solomon é o juiz bíblico e Kane é Caim, o primeiro assassino da história humana. Então, seu nome significa que ele julga o bem do mal, o certo do errado, e pune o mal com fúria e com raiva. Se há um vício nesse homem, é a sua fúria incontrolável. Contudo, isso permite que ele derrote inimigos muito superiores a ele, apenas por causa de sua determinada fúria. Mas essa fúria não causa mal algum aos inocentes, e ele usa essa falha como a sua força. É divertido ler sobre um homem que não possui nenhum superpoder, combater as forças do mal. Ele é um habilidoso espadachim, e sua força e resistência são superiores à de um homem comum, mas ele ainda é um mortal, abastecido apenas por suas crenças, e assim entretém acompanhar as histórias de uma pessoa comum derrotar adversários muito mais poderosos. Solomon tem o seu cajado sobrenatural, além do seu arsenal, e é só. Esse cajado pode afastar forças sombrias, e é feito por um tipo de madeira que não existe mais no planeta, e é coberto por inscrições e por hieróglifos. Ele é afiado em uma das pontas e tem a cabeça de um gato na outra extremidade. Sabemos mais sobre esse cajado quando ele é feito prisioneiro por escravizadores. A cabeça de gato representa Vast, o deus egípcio. Deuses egípcios e padres usavam essa cabeça para combater o mal. Foi uma longa jornada até Solomon ganhar sua adaptação em forma de filme. Seus direitos foram adquiridos em 1997 e demorou mais 9 anos para começar a filmagem. Foi lançado em 2008 e recebeu uma boa aprovação por parte do público, mas não foi um grande sucesso e as futuras continuações foram canceladas. Inicialmente, esse filme seria o primeiro de uma trilogia, mas uma bilheteria baixa fez com que esses planos não se concretizassem. Esse filme foi dirigido por M.J. Bassett e ele escolheu contar uma história própria em vez de escolher um dos contos originais do Solomon Kane. O filme inicia no ano 1600 e Solomon lidera seus homens contra os invasores otomanos. Em uma batalha intensa, a maioria de seus homens são mortos. Ele encontra um demônio que diz que sua alma está condenada devido aos seus pecados. Ele salta pela janela para escapar. Muitos anos depois, ele havia abandonado sua vida de violência e buscava redenção. Ele foi expulso de um monastério, onde ele buscava abrigo, e assim inicia a sua vida como um viajante. What are you? Depois, ele é atacado por ladrões, e uma família de puritanos o acolhe, mas a sua vida pacífica é interrompida pelas forças do mal de Malachi. A filha Meredith é sequestrada e o resto da família é eliminada. Assim, Kane desistiu dos votos de uma vida de não violência para resgatar Meredith das forças de Malachi. Sua busca o leva para o interior do país, onde ele encontra muitos seguidores de Malachi. Mas não há sinal de Meredith. Ele descobre que Malachi corrompe seus seguidores e os transforma em escravos e em soldados. Em certo ponto, ele acha que Meredith está morta. Ele acaba em bares e tavernas, bebendo, mas acaba encontrando seus antigos seguidores e eles oferecem a oportunidade de ele os liderar novamente contra as forças de Malachi.
De repente, as forças do vilão atacam e Solomon é crucificado. Quando ele perdia todas as esperanças, ele ouve os gritos de Meredith, que vem de uma carroça carregando uma jaula. Ele se liberta e reúne o grupo de resistência e tudo leva a um final com intensas batalhas. O vilão convoca um demônio para levar a alma de Solomon, mas seus planos acabam quando Solomon o atinge com tiros. Ele se sacrifica para fechar o portão, mas acaba sobrevivendo, e assim, finalmente, ele redime a sua alma. My God, only you can help me now. Essa é a típica história de espada e feitiçaria que entretém, mas há elementos que deixam esse filme único. O protagonista é mais sombrio e conflituoso que o herói médio, e a história não é descerebrada. O filme é monocromático e isso causa uma melhor ambiência e melhora o clima do filme. O visual do filme também é acima da média. O ritmo da narrativa é lento, mas aqui não é algo negativo. Permite apreciar melhor a história, mas se torna previsível em certos pontos. O ator James Purefoy ficou perfeito no papel, tanto como um assassino impiedoso no passado, quanto como em sua tentativa de redenção. O filme é inesquecível e eu gostaria de uma sequência tivesse sido filmada. I have found my purpose. There was a time when the world was plunging into darkness. No momento, não vemos a franquia do Solomon se encaminhando para um novo filme ou uma série. No entanto, nos games, talvez a franquia continue viva. A Funcom, da Noruega, adquiriu os direitos do Conan e do Solomon. A franquia do Conan vive em altos e baixos. Suas séries foram canceladas na Amazon e na Netflix, e ele saiu dos quadrinhos da Marvel. Solomon poderia ser adaptado para mais um filme ou série, e isso funcionaria hoje, sendo feito de maneira certa. Mas acho que vai levar um longo tempo até termos Solomon Kane de volta às telas. Então era isso, já assistiu esse filme do Solomon Kane? Conhece as histórias desse personagem? Diz aí nos comentários. Valeu, até o próximo vídeo.